Olá a todos, tudo bem? Vamos para mais um vídeo no nosso canal. Eu me chamo Thiago Alves, sou engenheiro civil, especialista em gestão de obras. O vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouquinho de indicadores de produtividade no canteiro de obras, utilizando a ferramenta Power BI. Esse case foi desenvolvido juntamente com a empresa ConstruBI, voltado para uma construtora de empreendimento imobiliário que gostaria de medir a eficiência da sua equipe. Um case bastante interessante que vocês vão verificar na prática. Mas antes da gente prosseguir com o nosso vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal. E vamos para o nosso case. Pessoal, antes da gente prosseguir com o nosso case, é muito importante a gente explicar uma base conceitual da diferença de produção e produtividade que a maioria dos gestores acaba confundindo. Então, a produção é o resultado, é o produto. Vamos dar um exemplo bastante prático. Foi executado em um dia 200 metros quadrados de alvenaria. Isso é produção, é um resultado. No entanto, você precisa de um recurso para chegar nessa produção, que seria a nossa mão de obra, que é em relação à equipe que está sendo executada. Isso é o recurso, é o esforço. Então, basicamente, o indicador de produtividade é o recurso sobre um resultado. Isso você vai ter uma eficiência. De uma forma bastante prática, nós podemos, com isso, verificar o indicador que vai ser utilizado no nosso case, que é o RUP, razão unitária de produção, que é em função do recurso, homens-horas. Então, você tem uma equipe de 2 pedreiros e eles trabalharam por 8 horas, você vai ter homem-horas de 16 homem-horas. E a quantidade de serviço realizado. Qual foi a quantidade de serviço realizado que eles executaram em relação a esse tempo e a equipe que estava disponibilizada? Também a gente vai verificar no case o RUP, que é a razão unitária de produção, que é um indicador muito utilizado no canteiro de obra, por pavimento. Então agora nós vamos até demonstrar isso na prática com o Power BI, como a gente chegou nos dashboards para o gestor visualizar em tempo real. Aqui na tela nós temos um painel de indicadores de produtividade, no qual o gestor ele consegue visualizar em tempo real todas as obras e avaliar o seu RUP e a produção e a sua equipe em relação às horas realizadas. Então, esse case ele foi desenvolvido para uma construtora, mas antes da gente desenvolver esses indicadores, a gente sempre faz aquele processo de avaliação e diagnóstico. A ConstruBI ela foca muito nisso. Primeiramente, a gente precisa verificar o que a empresa quer de objetivos, de indicadores para avaliar e se a empresa tem capacidade de apontamento, se a empresa tem essas informações. Essas informações elas foram coletadas no banco de dados simples, no Excel, e foram tratadas para chegar nesse dashboard. Então, com esse case, ele consegue visualizar por obra, aqui no filtro. Então, a gente tem 2 obras. Lembrando que esses dados eles foram alterados por questões de proteção de dados. Então, ele visualizando aqui, ele clicando numa obra, a Dom Manuel, ele já consegue visualizar o RUP dessa obra. Então, aqui ele tem uma meta que é em função do indicador padrão que ele trouxe, que era 0,66, e ele está com o RUP de 0,75. O RUP tem que sempre ficar menor, correto? E com isso, as etapas que está sendo executada essa obra, ele consegue também já filtrar. Então, ele filtra em outra obra, ele consegue verificar as etapas que está sendo executada. Aqui, nós temos 2 etapas de execução. A montagem e desmontagem em forma de pilares e a montagem e desmontagem em forma de viga. Então, ele clicando nessa atividade, ele consegue verificar as horas realizadas, o pessoal trabalhou, o avanço físico, então ele já avançou 26,10%, e o RUP, razão unitária de produção que a gente viu o conceito. Aqui ele está com uma péssima produtividade, ele está com 0,84 esse serviço, e a meta era 0,37, correto? No entanto, ele também consegue visualizar por pavimento. Qual o pavimento que teve uma produtividade melhor? E foi o pavimento, 9º pavimento e o 8º pavimento. Com isso, ele consegue verificar para tomar a decisão. O que aconteceu naquele pavimento que teve maior ou menor produtividade também. A gente consegue visualizar aqui também
as horas realizadas por pavimento, correto? E quanto que era a produção prevista e realizada. Ele também pode clicar aqui no pavimento, ele vai ter o RUP do pavimento, quanto que o pavimento avançou e quanto que o pavimento trabalhou em horas. Ele também consegue visualizar a produtividade da equipe específica. Eu quero ver a produtividade do carpinteiro. Ele clica aqui no carpinteiro dessa obra e desse serviço, quantas horas que o carpinteiro trabalhou e qual foi o RUP. O RUP do carpinteiro está bem acima da meta. E aqui também por pavimento e as horas que ele trabalhou por pavimento também. Então é bastante interessante esse case que ele consegue visualizar de todas as obras. A gente fez uma padronização de banco de dados que ele consegue visualizar e tomar a decisão, que isso é muito importante. Ele consegue visualizar a eficiência da equipe. É uma maturidade de gestão muito importante no canteiro de obra, que não adianta você ter uma boa produção e você tem bastante recurso alocado. A gente produziu 1.000 metros quadrados de alvenaria, mas eu precisei de 10 carpinteiros que teve uma jornada de trabalho X. Com isso, teve um recurso muito depositado para essa produção. Consequentemente, o meu RUP vai ficar muito alto e minha produtividade péssima. Então, esse foi o nosso case de hoje. Eu espero que vocês gostaram dessa aplicação. E se você tem interesse de aplicar na sua construtora, na sua empresa, o Power BI voltado para a construção civil, a gente tem inúmeras aplicações que a gente pode auxiliar na sua empresa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os nossos contatos, nosso site. Para quem tiver interesse numa aplicação, a gente está à disposição. Obrigado a todos e até mais.